Olá, tudo bem? Espero que sim. Bom, falaremos nesse vídeo sobre um dos temas mais solenes em toda a Bíblia, que são os pecados contra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tanto crentes quanto descrentes podem pecar contra ele. E como são esses pecados? Como podemos evitar cometê-los? Se esse assunto lhe interessou e se você gosta de resumos de livros, se inscreva no canal, pois aqui fazemos resumos por capítulos para facilitar seu entendimento sobre cada assunto e se gostar não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou do vídeo ou deixar alguma sugestão de livro para que eu resuma e não esqueça também de compartilhar com seus amigos. E visite nosso canal, aqui tem muitos vídeos interessantes e sei que você vai gostar. Vou deixar na tela um QR Code para quem puder e quiser nos ajudar com qualquer valor para a compra do próximo livro que vamos resumir aqui no canal. Agradeço a todos e agora vamos para o vídeo. Segundo o autor Billy Graham, o pior pecado que um ser humano pode cometer contra o Espírito Santo é blasfemar contra ele. A razão disso é clara: para esse pecado não há perdão. Todos os outros pecados são cometidos por crentes. Podemos nos arrepender deles, receber perdão e fazer um novo começo. Entretanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Este pecado, chamado de pecado imperdoável, é cometido por descrentes. Os inimigos de Jesus cometeram esse pecado quando o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Satanás, apesar de ele ter dito antes que os expulsava pelo poder do Espírito de Deus. O autor diz que a definição do que ele entende por pecado imperdoável é que enquanto o Espírito estiver em uma pessoa, esta não cometeu o pecado imperdoável. Mas quando alguém resiste ao Espírito Santo a ponto de este deixá-lo de lado, então esta pessoa está em perigo. Em outras palavras, o pecado imperdoável implica na rejeição total e irrevogável de Jesus Cristo. Acontece que o pecado infeccionou tanto o coração das pessoas não regeneradas que elas estarão sempre resistindo ao Espírito Santo. A carne e a mente perversa sempre o combatem. Essas pessoas não darão acolhida à palavra de Deus enquanto o Espírito Santo não obtiver a vitória sobre eles. Somente os descrentes cometem o pecado de resistir ao Espírito. E esse pecado praticado por muito tempo leva à condenação eterna. O julgamento é certo para os que resistem ao Espírito. Segundo o livro, a única maneira do pecador receber o perdão por esse pecado é deixar de resistir ao Espírito Santo e abrir o coração para Jesus, de quem o Espírito dá testemunho. Somente o arrependimento nos dá esperança, deixando o Espírito atuar em nós. O autor diz que, em sua opinião, pastores, professores, evangelistas e todos os cristãos devem tocar nesse assunto com muito cuidado. Devem refletir muito antes de tomar dogmaticamente as próprias decisões sobre se alguém cometeu o pecado imperdoável. Deixe esta decisão com o Espírito Santo e com Deus Pai. Nossa parte é estar sempre com as pessoas para que se arrependam e se voltem para Jesus, porque nós não sabemos se o Espírito já cessou de atuar neles ou não. E oremos para que aqueles sobre quem nós não temos certeza ainda entreguem seus corações às boas novas de que Jesus salva. Será que você também está preocupado se cometeu ou não o pecado imperdoável? Então você deve examinar com cuidado o que a Bíblia diz sobre esse tema, e não apenas dar ouvidos ao que outras pessoas disseram. O pecado imperdoável é rejeitar as verdades sobre Cristo. E você pode ser crente, mas se até agora você tem pensado que pelo fato de ter cometido algum pecado, possa ser impedido de ser salvo, não importa qual é. Lembre-se de que Deus o ama e quer perdoá-lo, você só precisa ficar livre do peso da culpa e da dúvida que oprime. Segundo é descrito no livro, existem mais 2 pecados contra o Espírito Santo, que podem ser cometidos por cristãos: entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito. Quase tudo que nos fazemos de errado pode ser incluído em um desses 2 termos. Tristeza é uma palavra do amor. O Espírito Santo nos ama tanto quanto Cristo. Podemos magoar ou irar alguém que não nos tem afeição, mas entristecer só é possível quem nos ama. Como um cristão pode entristecer o Espírito Santo? Em Efésios capítulo 4, versículo 20 a 32, Paulo diz que tudo que combina com Cristo em ações, palavras e pensamentos entristece o Espírito da graça. O que acontece quando nós entristecemos o Espírito Santo? Bom pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, achando o assunto interessante, deixem um like e compartilhem com seus amigos e não esqueçam de deixar um comentário também para eu saber a opinião de vocês, tá bom? Agora vamos voltar para o nosso vídeo. O Espírito Santo normalmente gosta de nos revelar o que é de Cristo. Ele também nos proporciona alegria, paz e um coração satisfeito. Mas quando nos o entristecemos, seu ministério fica interrompido. Para o autor, Deus pode fazer com que não sintamos mais a presença do Espírito Santo
Podemos ver isto no Salmo 51, no qual Davi diz: "Não retires de mim o teu Santo Espírito." Mas não se esqueça de que o Espírito Santo selou todos os crentes para o dia da redenção, isto é, a redenção dos nossos corpos. Todos podem escorregar, mas isto é bem diferente de cair da graça ou perder o Espírito Santo totalmente, pois o Espírito Santo que mora em nós, nos guarda para Deus. Isto ele faz através do sangue de Cristo, no qual confiamos e sabemos que fomos redimidos. Por outro lado, ele nos concede alegria contínua por sabermos que somos de Deus. Esta alegria só cessa quando alguma obra da carne entristece aquele que nos selou. E quando pecamos, o Espírito Santo, Espírito de amor, é entristecido, porque ele nos ama. Segundo Billy Graham, blasfemar contra o Espírito é um pecado cometido por descrentes. Entristecer e apagar o Espírito são pecados cometidos por crentes. Veremos agora o que quer dizer apagar o Espírito. A palavra apagar significa abafar, extinguir, e nos lembra do conceito bíblico de que o Espírito é um fogo. Quando nos apagamos o Espírito, extinguimos o fogo. Não quer dizer que o expulsamos, mas que abafamos o amor e o poder do Espírito enquanto ele está tentando executar através de nós o propósito divino. Podemos apagar de diversas maneiras, mas a ideia de fogo sugere dois aspectos que merecem advertência. Um fogo se apaga quando lhe tiramos o combustível. O fogo do Espírito fica bloqueado quando deixamos a alma adormecida, quando deixamos de usar o que a graça põe à nossa disposição, quando deixamos de orar, falar de Cristo ou ler a palavra de Deus. Essas coisas são veículos que Deus usa para nos dar o combustível a fim de manter o fogo. O Espírito Santo quer que nós usemos estas coisas para manter aceso em nossa vida. Para o autor, outra maneira de apagar fogo é jogar água ou terra sobre ele, ou sufocar com um cobertor. De maneira semelhante, o pecado intencional apaga o Espírito. Quando nós criticamos, somos grosseiros, rebaixamos o trabalho dos outros com palavras impensadas ou depreciativas, estamos sufocando e apagando o fogo do Espírito. Alguns cristãos, por exemplo, tentam bloquear o que Deus está fazendo de maneira diferente. Nenhum cristão tem que pecar. Por outro lado, ele não foi redimido a ponto de tornar incapaz de pecar. O autor diz que um cristão pode pecar, mas não tem que pecar? É possível manter o fogo aceso? É possível evitar entristecer o Espírito? Deus nunca teria exigido que nós rejeitássemos as ações más, se não pudéssemos deixar de fazer. Graças a Deus que não precisamos pecar, mesmo podendo pecar. Bom, terminamos aqui mais um vídeo. Se achou interessante, comenta aqui embaixo, e se você gosta de resumos de livros. Aqui fazemos o resumo por capítulos, então se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação assim que eu postar o próximo capítulo. Nesse canal fazemos resumos de livros por capítulos, que possam trazer conhecimento das melhores formas de investimento em todos os aspectos de sua vida, seja na vida pessoal, familiar, profissional e financeira. E se você gostou, ou se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se quiser se aprofundar mais nesse assunto, vou deixar o link desse livro na descrição. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.